pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a vida e a obra de Oscar Wilde. Então, se você já é inscrito no canal, já vai deixando seu like, compartilhando muito com seus amigos. Caso for novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo, beleza? Pessoal, para ser bem breve e objetiva, eu vou contar para vocês um pouco sobre quem foi Oscar Wilde e também aí o decorrer da vida dele, né, que vocês vão ver aí também que foi um pouco, né, trágica, assim, um pouco complicada, mas que mesmo que a obra dele não seja muito extensa, é extremamente de qualidade excepcional, né? Então eu tô aqui com a minha colinha, tá, pessoal? Para eu poder ser mais objetivo possível, tá? O Oscar Wilde, né, o nome completo dele é Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. E ele nasceu lá em Dublin, na Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854. Ele era filho de um médico, o William Wilde, e de uma escritora, a Jane Francesca Elgee, que era também defensora do movimento para a independência irlandesa. Então, o Oscar Wilde, vocês podem ver que ele já nasceu num berço, né, super privilegiado aí, né, e cresceu no meio de intelectuais, porque o pai também era envolvido com algumas questões políticas e tudo mais. Então, ele, por isso, ele já estava super privilegiado, né, e aí ele foi, ao decorrer da vida escolar dele, ele foi aflorando, né, o gosto pela literatura, por escrever. E lá em entre 1874 e 1878, ele estudou no Magdalen College, lá em Oxford, né? E daí ele recebeu um prêmio pelo poema Ravenna. E aí nessa época também ele lançou o dandismo, que eram fundamentos aí pelo culto estético, arte pela arte. Se vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso, vocês vão entender, né, o que era o dandismo, que foi criado aí pelo Oscar Wilde, tá? E essa obra que ele criou, né, essa ideia que ele criou, era norteada pelas preocupações artísticas como forma de enfrentamento dos problemas do mundo moderno, tá? A gente tá falando aqui de século XIX, tá? Então, era a época vitoriana, e aí ele sempre trazia esse tom aí de vanguarda para as artes, né? E também, depois que ele se formou, ele foi morar em Londres e ele levava uma vida super extravagante, tá? Ele era super boa pinta e tal. E ele, em 1881, conseguiu aí publicar um livro de poemas, né? Onde ele reuniu as primeiras poesias dele que já tinham sido publicadas ou em periódicos ou em revistas ainda na época de faculdade. Ele conseguiu publicar esse livro com todos os poemas dele, né, com as poesias. E daí, em 1882, ele foi convidado para ir para os Estados Unidos para fazer uma palestra falando um pouco sobre esse estilo que ele tinha criado, né, sobre o dandismo. E aí, em 1883, ele foi para Paris. E aí lá, gente, ele fez algumas amizades com outros escritores. E aí ele acabou, com influência, né, esquecendo, né, deixando de lado esse estilo que ele tinha criado. Ele acabou abandonando esse movimento estético que ele tinha pensado, né, a princípio. E aí ele voltou para Inglaterra. E aí ele conheceu a esposa e se casou com a Constance Lloyd, que era filha de um advogado, né, bem sucedido, e eles foram morar em Chelsea, que era um bairro dos artistas londrinos. O casal teve 2 filhos, tá? A produção literária dele começou a ser produtiva entre os anos de 1887 e 1895, onde ele começou a publicar mais contos, novelas, dramaturgia, né, que as obras dele foram adaptadas para o teatro, e ele também publicou aí o romance O Retrato de Dorian Gray, tá? E esse romance realmente foi muito bem aclamado, né, pela crítica, e também
ele também escreveu mais algumas outras obras que foram adaptadas para o teatro, que foi Salomé e A Importância de Ser Sério, tá? Aí, pessoal, depois desse período aí de ascensão, onde ele começou a ter várias, né, um bom retorno financeiro com as obras dele, o status dele estava lá em cima, porque ele estava, né, por cima da carne seca, vamos dizer assim, aí começou a dar ruim pra ele, por quê? Porque ele começou a ter alguns envolvimentos aí não muito legais, e aí isso começou a atrapalhar a vida dele. Ele teve, ao longo da vida, alguns relacionamentos homossexuais, né? E após essa fase, né, entre 1000 e 1895, ele se conheceu o Lord Alfred Douglas, filho do Marquês de Queensberry. E esse cara era, tipo, coisa assim, 20 anos mais novo que ele. Oscar Wilde estava na casa dos seus 40 e o Lord Douglas estava aí com poucos 20 anos aí, capaz de fazer 20 anos. Então, eles estavam tendo esse relacionamento, né, esse caso. E em 1895, né, o pai dele, o Marquês de Queensberry, começou uma campanha difamatória, porque ele queria difamar o Oscar Wilde, ele queria realmente deixar ele no chão, entendeu? Acabar com a imagem dele, né? Toda aquela imagem que ele tinha levado anos para construir, estava no status ali e tal. Por quê? Porque um dos filhos dele, o irmão mais velho do Lord Douglas, que havia falecido de acidente, ele já tinha dado esse desgosto pro pai de ser homossexual, então o pai não queria passar por isso de novo. Só que não adiantou de nada, porque esse outro filho dele, o mais novo, né, que também era homossexual, ele gostava de provocar o pai, então ele, né, não dava muito moral, porque o pai falava, não, eu vou te deserdar, eu não sei o que, você não vai ser mais meu filho, e ele não tava nem aí. E aí ele quis peitar o Oscar Wilde, não, larga meu filho, para de, né, olha só a sua idade e tal, não sei o que. E aí deu ruim, porque aí ele, né, uma troca de provocação aí, o Lord Douglas meio que influenciando o Oscar Wilde, fez com que o Oscar Wilde né, processasse o pai, né, o Marquês de Queensberry, por difamação. Porém, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque lá no dia do julgamento, no dia do juiz lá e tal, o pai, né, o Marquês de Queensberry, conseguiu, com a ajuda de advogados, levantar várias provas difamatórias contra Oscar Wilde ao longo de toda a sua vida, e daí o feitiço virou contra o feiticeiro, porque aí Oscar Wilde acabou sendo preso por isso, né, porque foi provado, né, que ele realmente fazia coisas não muito legais, e aí, né, ele acabou sendo preso, e isso foi acabando com a imagem dele, né, foi acabando com a imagem dele. No dia 27 de maio de 1895, ele foi condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados por atentado ao pudor. As inúmeras petições de clemência solicitadas pelos setores progressistas e pelos mais importantes círculos literários europeus não foram suficientes para sua soltura. Então, quer dizer, toda aquela imagem que ele tinha construído ao longo da carreira com as suas obras fantásticas não adiantou de nada. Por quê? Por causa desse caso que ele teve, mas não foi nem pelo caso, mas foi com quem que ele teve, né? Foi justo com o filho de um marquês que já estava pé da vida, porque o outro filho já tinha dado esse desgosto e tinha falecido, e ele não queria mais ter esse desgosto, enfim, e foi o declínio, né? Foi a perda aí total de Oscar Wilde, do sucesso de Oscar Wilde. Aí, gente, os custos elevados de todos esses processos que ele acabou se metendo acabaram levando ele à falência, né? Ele viu a fama dele desmoronar, os livros dele foram todos recolhidos, ninguém mais queria saber dele, as comédias, as obras adaptadas para o teatro foram tiradas de cartaz, ninguém mais queria saber de Oscar Wilde, entendeu? Ele perdeu muito, praticamente tudo. E daí, na prisão, ele escreveu
A Balada do Cárcere de Reading. E ele também escreveu De Profundis, tá? Que foi uma larga carta, né? Uma carta bem extensa que ele escreveu ao Lord Douglas, né? Que foi o causador de toda essa desgraça aí na vida do Oscar Wilde, né? E aí ele foi libertado no dia 19 de maio de 1897, sem dinheiro, sem nada, foi morar em Paris, passando a usar o pseudônimo de Sebastian Melmoth. E ele passou o resto dos seus dias morando em hotéis baratos e se embriagando. Assim, ele realmente decaiu muito, ele não tinha mais, né? Não tinha mais condição. E aí, ele morreu em Paris mesmo, vítima de meningite, no dia 30 de novembro de 1900. E assim, gente, é uma história, né, real. Parece novela, parece filme, mas não. É a história desse cara que foi fantástico. As obras, o que ele deixou, né, as obras que ele deixou são extremamente importantes, né? E a gente vê aí que tudo isso que aconteceu com ele foi extremamente importante para as questões que a gente vê hoje, que é a intolerância, né? A intolerância, o preconceito, né, contra as opções sexuais aí. E assim, gente, olha que coisa bizarra, né? Se a gente fosse falar disso hoje, mas isso foi século XIX, gente. Então, pra vocês perceberem aí o quão eram as coisas, né? E também eu tenho aqui algumas frases que ele falou, que eu acho que é legal eu falar pra vocês saberem mais ou menos como que era a cabeça, como que era né, do Oscar Wilde. A vida é muito importante para ser levada a sério. Pouca sinceridade é uma coisa perigosa e muita sinceridade é absolutamente fatal. Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje eu tenho certeza. Um homem pode viver feliz com qualquer mulher, desde que não a ame. A arte nunca exprime nada do que não seja ela própria. E as obras aí dele, né, vou falar rapidamente aí. Ravenna, de 1878, Vera, de 1880, Nihilistas, de 1880, A Duquesa de Pádua, de 1883, O Príncipe Feliz, de 1888, O Rouxinol e a Rosa, de 1888, O Gigante Egoísta, de 1888, O Fantasma de Carterville, de 1888, O Crime de Lord Arthur Savile, de 1888, O Retrato do Sr. W.H., 1889, O Retrato de Dorian Gray, 1891, A Alma do Homem sob o Socialismo, 1891, O Leque da Lady Windermere, 1892, Uma Mulher Sem Importância, 1893, A Importância de Ser Prudente, 1895, Um Marido Ideal, 1895, De Profundis, 1897, A Balada do Cárcere de Reading, 1898. Foi a última aí, né, que ele publicou. E é isso, pessoal. Oscar Wilde teve esse fim aí meio trágico, mas de alguma forma foi muito, muito, muito importante tudo o que aconteceu com ele para todo esse, né, que após isso que aconteceu com ele, houve muitos protestos, enfim, sobre, né, contra, né, porquê, né, e tal. Mas, gente, complicado, né, o cara casado com 2 filhos, né, mas, enfim, Oscar Wilde teve essa vida aí turbulenta, mas deixou pra gente aí obras fantásticas. E o Retrato de Dorian Gray, em breve eu vou trazer aí resenha do Retrato de Dorian Gray pra vocês, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!